Olha só que propriedade bacana sobre áreas de triângulos. Se AC é igual a 1,5 cm e AD é igual a 4 cm, qual é a relação entre as áreas dos triângulos ABC e DBC? Então, o que é dado aqui para a gente nesse enunciado é o valor do lado AC, então esse lado aqui desse triângulo mede 1,5 cm, e também o lado AD, então de A até D, mede um total de 4 centímetros. Então, com isso, a gente já consegue descobrir aqui também qual é o valor do lado CD, né? Se de A até C vale 1,5 e de A até D vale 4, então, para somar 4 aqui, está faltando 2,5. E aí a pergunta aqui é qual é a relação entre as áreas dos triângulos ABC, então o triângulo ABC vai ser esse daqui, que tem uma certa área X, e o triângulo DBC. O triângulo DBC é esse outro ao lado dele aqui, que vai ter uma área Y. Então a gente quer relacionar, sabendo só esses dados aqui sobre as bases desses triângulos, a gente quer saber relacionar as áreas deles. Então olha que propriedade legal a gente vai ter aqui relacionando essas duas áreas, quando a gente tem uma situação desse tipo, em que a gente divide o triângulo maior aqui, passando esse segmento BC, a gente dividiu a base AD em dois pedaços. Então, esses dois pedaços aqui têm comprimentos diferentes, AC tem 1,5 e CD tem 2,5. E o que vai acontecer quando a gente tem uma situação assim, de um segmento dividindo aqui, a base em dois pedaços, é que a razão entre as áreas vai ser o mesmo que a razão entre as bases. Ou seja, se eu pegar ali aquela área X, que é a área do triângulo ABC, e dividir pela área Y, que é a área do BCD, vai ser o mesmo que fazer a base do triângulo de área X, que é 1,5, que é o lado AC, dividido pelo lado CD, que mede 2,5. E a gente vai obter que, se a gente multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, para sumir com essa vírgula, a gente vai ter que essa fração é o mesmo que, multiplicando por 2, 1,5 vai dar 3, e multiplicando por 2, o 2,5 vai dar 5. Então a gente tem que x sobre y é o mesmo que 3 quintos, ou seja, a área x é igual a 3 quintos da área y. Mas como que a gente faz para chegar nessa conclusão, que vale essa propriedade, que a razão entre as áreas é o mesmo que a razão entre as bases? Basta a gente olhar que quando a gente tem um caso assim, esse vértice B é ao mesmo tempo um vértice do triângulo ABC e um vértice do triângulo BCD. Então, se a gente traçar aqui a altura do triângulo ABC em relação ao lado AC, como é que vai ser essa altura? Vai ser projetar aqui perpendicularmente a partir do vértice B, né? Então, a gente vai ter essa altura para o triângulo ABC. Então, esse triângulo ABC, a altura dele está lá fora. É essa altura H aqui. E essa é a mesma altura para o triângulo BCD. Então, esses dois triângulos têm a mesma altura H. E aí, se você olhar para a fórmula da área, quanto que vai valer essa área x do triângulo ABC? A fórmula da área é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso ali do triângulo ABC, seria o AC, que multiplica o H, dividido por 2. E, por outro lado, a área y, que é a área do triângulo BCD, seria fazer a base CD, que multiplica o mesmo H, e divide por 2. Agora, o que acontece quando eu divido x por y? Se eu dividir aqui x por y, eu posso dividir do lado direito o que está aqui em cima pelo que está embaixo. Então, x sobre y vai ser o mesmo que dividir essas duas frações, AC, que multiplica H, sobre 2, dividido pela outra fração, que é CD, que multiplica H, sobre 2. E aí, fazendo aqui divisão de frações, né, inverte a segunda e multiplica. Então, fica AC vezes H sobre 2, que multiplica o inverso da segunda. E aí fica CD, que multiplica H. Então aí você vê que cancela a altura H, cancela o 2 e fica só AC dividido por CD, que é exatamente o que eu tinha colocado, que eu falei aqui no começo, que vai ser essa propriedade. O x sobre y é o mesmo que o AC sobre CD, ou seja, 1,5 dividido por 2,5, que nesse caso, com os dados que foram dados aqui no problema, é o mesmo que 3 quintos. Então, no final das contas, essa propriedade é bem bacana e serve para a gente resolver vários exercícios envolvendo áreas. Por exemplo, imagina que você sabe que esse lado AC é 1,5 e o lado CD é igual a 2,5, como foi dado aqui nesse problema. Mas imagina que ele te deu que a área agora desse triângulo BCD é igual a 10. Então, quanto que vai valer a área X do triângulo ABC? Você poderia deduzir aqui a fórmula para essa área x, fazendo base vezes a altura dividido por 2, usando a fórmula da área do triângulo BCD, mas se você souber a propriedade que eu acabei de falar, da razão entre as bases ser a mesma que a razão entre as áreas, basta a gente fazer aqui
x sobre 10, que é a razão entre as áreas, igual ao mesmo razão entre as bases aqui, 1,5 dividido por 2,5, que como a gente viu é igual a 3 quintos. Então, se o x sobre 10 é igual a 3 quintos, o x vai ser igual a 3 quintos, que multiplica 10, que é igual a 3 vezes 2, igual a 6. Então, a área do triângulo aqui ABC vai ser 6, se a área do BCD for 10. Terminou.